Vamos conhecer um pouco da história do Educandário Santa Terezinha, contada aqui pelo professor Adalto. Então vamos lá, são quantos anos, professor? Eu calculei 92, 1925. Então vamos lá, 92 anos e 15 minutos agora, com o professor Adalto. Há quem considere um pouco menos, porque conta a partir do primeiro dia de aula do mês de março, né? O Educandário Santa Terezinha. 26, né? Agora vamos ver. Em 1922, o nosso bispo, Dom Antônio de Souza Cabral, foi transferido para Belo Horizonte. Para substituir, foi nomeado o reitor do seminário de Olinda, Dom José Pereira Alves. Era o ano de 1923, quando ele assumiu a posse da província do Rio Grande do Norte, porque não tinha bispado em Caicó e Mossoró, então ele era o bispo de todo o Rio Grande do Norte. E logo no ano seguinte ele veio a Caicó com a intenção de fundar aqui um colégio diocesano masculino. Então, houve uma reunião na casa paroquial com o vigário Padre Celso Sico, e dessa reunião nasceram os acertos para a fundação do colégio. Só que a história mudou porque era inviável um colégio masculino. Porque se era a igreja que ia fundar, ela tinha que se responsabilizar pelos trabalhos. E a diocese, futura diocese, não tinha padres suficientes para assumir. Em contrapartida, tinha freira em abundância, né? E as freiras do amor divino se dispunham a pegar no remo desse barco, né? E então ficou acertado que não seria mais um colégio masculino e sim feminino. Agora, aonde seria? Na Rua da Independência. Eu não sei como é que se chamou, se é Rua Celso Dantas, é a rua onde está o colégio hoje. Eu sei que foi Rua da Independência. Hoje, eu não sei se é Celso Dantas. É Visitador Fernandes, não? Eu acho que é Visitador Fernandes, isso. Então, ali tinha um casarão que pertencia a uma senhora de nome Teresa Fernandes. Teresa Fernandes era a mordoma da casa do padre Manuel José Fernandes. O padre Manuel José Fernandes era sobrinho do senador Guerra. E muito tempo ele passou aqui em Caicó, passou até morrer, né? Como vigário, visitador, porque o seu tio, o padre Francisco de Brito Guerra, entrou na política e foi embora para o Rio de Janeiro e não mais voltou, e por lá ele morreu. E então ele ficou no lugar dele. Daquele tempo eram poucos os padres e ficava difícil atender a uma cidade, atender a outra, e se eram poucos padres, imagine bispo, né? E então as cidades passavam a vida inteira sem ver o bispo, né? E era humanamente era impossível, vamos dizer, como Olinda, no tempo do senador Guerra. O bispo de lá vir aqui era humanamente possível, né? E então, o que é que a igreja fazia, o bispo fazia? Nomeava determinados padres que ficavam respondendo por eles. E esses padres recebiam o título de Visitador Fernandes, com a autoridade de transferir um padre, de punir um padre mal comportado, de fundar uma paróquia e coisas assim, até crismar. Então, Manuel José Fernandes era o visitador. E então ficou visitador Manuel José Fernandes. E Dona Teresa era a mordoma da casa, respondia por ele, fazia tudo por ele, né? Tomava conta da casa. Ele morreu e deixou a casa por herança. Agora, eu não encontrei dados que me pudessem estabelecer um parentesco entre o padre Manuel José Fernandes e Dona Teresa. Eu vou procurar doutor Fernando Antônio, conhecido por Fernandinho, que ele é da família, como eu também sou, da família, e ele é um garimpeiro da história, para ver se ele me diz o laço de parentesco do padre Manuel José Fernandes e Dona Teresa Fernandes, a mordoma. O que é certo é que quando ele morreu, deixou a casa para ela. E então o primeiro batente botaria na Rua da Independência, o Santa Terezinha, precisaria conversar com Dona Teresa. Quando o padre Celso Sico foi conversar com ela, não houve trabalho. Ela disse, pode botar, 10 contos de réis. E então ela vendia o casarão por 10 contos de réis.
O anjo da guarda de Caicó, naquela época, era o doutor Zé Augusto. Tudo ele fazia para o Caicó. Não era em vão, por acaso, que chamava o doutor Zé Augusto o irmão mais velho do povo de Caicó. Ele era o governador, tirou 10 contos de réis e deu ao padre Celso Cico. Agora eu não sei se foi do bolso dele ou foi do erário. O que é certo é que foi uma ajuda, compraram um casarão para que ali fosse instalado Santa Terezinha. Certo. Porém, tinha que outro batente, eram as reformas, porque o casarão de Dona Teresa não se adaptava ao centro de ensino. Então tinha que passar por muitas reformas. E essas reformas precisavam de dinheiro para fazer essas reformas. As pessoas de idade na década de 50, 60, pessoas que viveram ainda lembram, falam de um círculo que tinha na frente do casarão e dentro delas as iniciais VVMJF. Vigário Visitador Manuel José Fernandes. Vigário Visitador Manuel José Fernandes. Então foram feitas as reformas e estava tudo pronto para iniciar. Deveriam ter tirado fotografia. Naquela época já existia, porque o Santa Terezinha de hoje, o espaço físico, é totalmente diferente da sua origem, né? Nós não podemos descrever como era na sua origem, porque não foi tirado fotografia, né? É bem diferente. Então, o primeiro batente foi vencido. As irmãs do Amor Divino, que se sediavam lá no Colégio das Neves de Natal, se prontificaram em ajudar. Porém, as primeiras foram austríacas, vieram da Áustria, né? E elas aqui chegando um dia ou antes do dia 11, um dia ou dois antes do dia 11 de outubro, se hospedaram na pensão de Dona Maria Vale. Dona Maria Vale, viúva do juiz de direito, doutor Augusto Carlos de Vasconcelos Monteiro, mais conhecido por Augusto Monteiro. Aquele casarão onde hoje é a biblioteca pertencia ao prefeito de Caicó, Joel Abdias Pereira de Araújo, mais conhecido por Joel Damasceno. E foi da pensão de Dona Cia Vale que elas ali se hospedaram. E eram as 9 irmãs, até o dia da instalação no colégio, que se deu no dia 11 de outubro de 1925. Eu ainda sei o nome de uma das primeiras alunas, Célia Vale, minha prima, morreu aos 3 anos atrás. Célia Vale e o da Araújo, salvo engano, foi também da primeira turma, né? O que constava na grade curricular do Educandário Santa Terezinha, no seu início? Português, pouco se falava quase nada em matemática. Era aritmética. Português, aritmética, história, geografia, ciência, francês. A francês era uma língua idolatrada, né? Latim também tinha? Latim, civismo, artes e música. Essa a disciplina, né? Arte e música, né? E então, em fevereiro, o colégio foi aberto para matrículas. 11 de outubro foi aberto para a instalação das irmãs. No mês de fevereiro foi aberto para matrícula, no dia 1º de março começaram as aulas. Quando foi em 1939, o colégio foi entrando numa crise sem precedentes. Primeiro passou por algumas reformas, passou por umas ampliações, e o baluarte, o anjo da guarda, o grande benemérito, foi Monsenhor Valfredo, lutando para fazer as ampliações. E o doutor Zé Augusto também. Quando foi a partir de 42, o colégio entrou numa crise sem precedentes. Além da seca, uma região além de ser muito pobre, e vinha mais a seca. E quase vai a pique. E não foi graças a Monsenhor Valfredo Gugel, que nos sermões dele na igreja, usando uma linguagem bem popular de hoje, botava a boca no trombone, reclamando ao povo
que ajudassem o Santa Terezinha, porque estava numa situação difícil. Então os comerciantes mandavam de saco de feijão, arroz, farinha, de modo que a alimentação, as despesas com alimentação foram muito poucas, graças a essa ajuda que veio, essas ajudas que vieram dos comerciantes. E até porque tinha muitas alunas de fora, e sabe que tinha regime internato. Era internato e externato. Porque não é como hoje, que quem mora em São José de Seridó quer estudar em Caicó, vem e volta. Tem o transporte, né? Facilitou mais ainda. Eu acho que naquele tempo o povo não conhecia ônibus nem por fotografia. Não existia ainda, né? Não existia nas grandes cidades, mas não existia linhas, né? E existia uma sopa, que o povo chamava sopa, né, precária, né? Mas nos moldes de hoje, né? Então quem morava, vamos dizer, em Cruzeta, eles vinham uma vez por semana em Caicó, e olhe lá, porque se fosse no tempo de inverno, ficava muito difícil, porque não tinha ponte sobre o Rio Seridó, e então o rio enchia, né? Então naquela época era muito difícil. Era muito difícil, muito difícil. Mas hoje, como a facilidade é muito grande, hoje não tem mais internato, mas viveu muito tempo em internato e externato. E a partir de quando deixou de ter o internato, professor? Foi já nos nossos dias, na década... Quando eu voltei de São Paulo, cheguei aqui na década de 70, já tinha muito poucas internas. Foi na gestão de Irmã Helena. Sim. Gestão de Irmã Helena. Foi na década de 70, poderíamos dizer. O externato acabou-se. E então ficou só o internato. Quando foi na década de 50, foi criada uma escola do Santa Terezinha paralela, chamada Escola Darcy Vargas, que era uma miniatura da escola doméstica. Escola doméstica. Tinha um curso doméstico, porém não era legalizado como o ginásio, não era correspondente. De modo que a aluna que passasse lá os 3 anos, fizesse o curso doméstico, ela quisesse entrar no 2º grau, não podia. Não podia porque não tinha o mesmo valor do 2º grau, era educação para a arte. Sim. E o que era ensinado então aí na escola doméstica? Se ensinar português, matemática, as mesmas coisas. Sim. Agora, tudo muito elementar, e eram 3 anos, o curso não se enquadrava ao regimento interno do ginásio. E era mais enfatizado, digamos assim, a educação para o lar, a arte. Ali a garota saía aprendendo a cozinhar, a costurar, a fazer bolo, tudo ligado à educação do lar. Então tinha 2 mães que estudaram, fizeram esse curso, e teve uma delas que queria entrar no 2º grau e teve que fazer o ginásio, porque o curso doméstico não dava o direito de entrar no ginásio. Professor, e essa escola Darcy Vargas, ela funcionou até que ano? Ela funcionou até o final dos anos 60. Anos 60. O meado dos anos 60, podíamos dizer assim. E foi criado também, lá pela década de 50, o curso técnico de contabilidade, que foi um avanço muito grande, porque correspondia ao 2º grau. Né? Não era científico. No diocesano, o 2º grau apareceu em 64. E no Santa Terezinha, muito antes, não sei bem precisar o ano, mas lá pela década de 50, quem pode me dizer é Dorinha, que foi aluna do curso. Dorinha fez o 2º grau no Santa Terezinha. Professor, e existiu também uma escola de música lá no Educandário Santa Terezinha, não ensinava-se também música? Né? Fazia parte do currículo. As moças tocavam acordeon. Acordeon. A mais famosa era, eu não lembro o nome dela, uma que casou com o Valber Torres. Ela foi madrinha do Caicó também, gostava de esporte, né? Madrinha do Caicó Esporte Clube. Ela tocava acordeon, Desci Bezerra, e era casada com Rux, filho de Max, filho de Dona Iracema, né? Era muito enfatizada a música. Agora a luta acirrada era no 7 de setembro, no tempo em que o povo dava muito valor a desfile de 7 de setembro, e havia aquela disputa para ver quem era o campeão, o diocesano ou o Santa Terezinha. E havia aquela rivalidade, cada um que caprichasse para ser o melhor. Né?
E então isso levantava curiosidades, suscitava curiosidade da população. Sim. E de modo que as ruas ficavam inteiramente lotadas. Era até difícil você encontrar uma boa posição lá no desfile. Parecia a missa de Santana, no último dia da festa, né? Era gente. O povo queria ver quem era o melhor. Porque tinha um batalhão de engenharia, mas o batalhão de engenharia não era entidade educacional, né? E o povo voltava as vistas para os colégios diocesanos ou Santa Terezinha. A gente está esquecendo uma coisa bem interessante, de onde veio o nome de Santa Terezinha. Sim. Por que Santa Terezinha? Santa Terezinha. Escolhido por elas mesmas, é porque em 1925 o Papa Pio XI canonizou Santa Teresa de Lisieux, que é mais conhecido por Santa Terezinha. Santa Teresa de Lisieux, porque é lá da cidade de Lisieux, onde ela nasceu. Então o nome dela era Francisca, nome de batismo, e nome de freira era Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E uma das santas mais populares da Igreja Católica, né? E foi nesse ano de 1925 que o Papa Pio XI canonizou Santa Terezinha. Então, em homenagem a ela, colocaram esse nome. O nome... Outro nome foi escolhido, aprovado convencionalmente por todos, né? Professor, hoje o Educandário Santa Terezinha ele pertence a, digamos assim, uma congregação, né? Do Amor Divino. As Irmãs do Amor Divino, né? Já teve muitas vocações. Eu fico observando como está. Eu vou para a missa lá, eu conto 9, 10 irmãs. Antigamente era uma multidão de freiras. Parece que as meninas não estão mais querendo ir para o convento. Olha, no tempo de Dom Delgado eram tantas freiras que umas saíam de lá e ele emprestava 10, 12 freiras para administrarem a cozinha do diocesano. Sim. Né? Administrar, eu me lembro que elas cuidavam da gente. Eu lembro também que tinha umas irmãs que eram dedicadas à Catedral de Santana, né? Ficavam sempre ajudando. A catequese. Porque a catequese também. Elas cuidavam da educação civil, né? Que é o ensino do ginásio, e cuidavam da educação religiosa. Cuidavam da Igreja do Rosário na parte de cânticos, na parte litúrgica, né? Porque em outros aspectos de arrumação, ornamentação, a organização era Dona Lourdes. E aí de quem metesse o bico, né? Então, elas cuidavam da gente, né? Quando nós estávamos no seminário, tinha uma que era enfermeira, a gente queria tanto ver a irmã Amália, morreu há poucos anos. Irmã Vilma cuidava da capela de São José, irmã Vilma e as outras cuidavam da cozinha, né? Quer dizer, eram tantas irmãs que Dom Delgado emprestava umas para cuidar lá do seminário e do ginásio. E eu olhando essas coisas todo dia, eu me lembro que seria de Caicó se não fosse Dr. Zé Augusto e Monsenhor Valfredo. Que seria, né? E tudo essas coisas, ele estava por trás de tudo isso. Eles estavam plantando as sementes. As sementes, por trás de tudo isso. E nós estamos aqui colhendo os frutos, mas não sabemos quem plantou esta árvore. A luta de Monsenhor Valfredo, nós era de 40 para o Santa Terezinha no Iapi, foi uma luta desigual. Né? É verdade. Então, tem uma história muito bonita o Santa Terezinha. Tem um marco muito bonito na história de Caicó. Ok. Dá para contar o lado cômico? Sim, agora vamos ao lado cômico, para a gente fechar aqui essa nossa conversa sobre o Educandário Santa Terezinha, nos seus 92 anos. Nós estamos recebendo aqui no programa Rádio Comunidade o querido professor Adalto, que, como diz o poeta Dionísio, professor, o senhor é um livro. Nada. Eu só sei uma coisa, que nada sei. Então, em 1953, Caicó vivia a euforia da chegada de Nossa Senhora de Fátima de Portugal. 1953. Naquela época não havia ainda o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo foi feito em memória dessa passagem. Isso, né? 1953, né? O bispo era do Adelino. Ela já vinha de Brejo do Cruz da Paraíba, passou por Jardim Pirene, de Caicó ia para Caria. A imagem peregrina de Fátima. E então era aquele suspenso, o povo vinha em carros, em caminhões, não tinha ônibus, era
difícil, eles vinham para Caicó para ver Nossa Senhora de Fátima, no lugar onde ela não passava, né? E esse gosto, essa beleza, ficou povoada na cabeça do povo durante muito tempo. Ficaram as primícias da chegada de Nossa Senhora de Fátima. E criaram até o hino Nossa Senhora Celeste Aurora. Né? Ainda raramente se canta hoje, mas eu ainda me lembro desse hino, tudinho, né? E Dom Delgado trouxe para Caicó, para o seminário, os padres holandeses. Isso foi em 1946. Ele trouxe e eles permaneceram por 20 anos aqui, né? Então, eles eram os mestres do seminário Santa Cura d'Ás, mas também davam atenção às paróquias, né? Eles cuidavam do abrigo, faziam um trabalho muito bonito, né? E alguns chegavam aqui não sabendo nada de português, alguns não sabiam o mínimo de português para conversar. Aí iam aprendendo aos poucos, não sabiam falar nada. Sim. E alguns já falavam alguma coisa, mas muito enrolado, a gente percebia logo que não era brasileiro. E eles celebravam no Santa Terezinha. Eles eram altos, narigudos, nariz bem grande. E foi celebrado no Santa Terezinha. Eu tinha uma prima lá, não sei, ela morreu, não sei se ela era aluna, a gente conhecia por lá. E ela foi assistir a missa, e o padre holandês sobe no altar, e antes de começar a missa, ele disse assim, numa linguagem bem enrolada: vamos cantar Nossa Senhora Celeste Aurora. Agora, tinha uma feira lá que era meio desprotegida fisicamente, meio feinha, e lá muito engraçado, adolescente de 14 ou 15 anos, 16, quando ela escutou o padre dizer isso, disse assim: se for feia como irmã Aurora. Ela não falou muito alto, mas como a igreja estava toda em silêncio, no raio de 10 metros, foi ouvido. Se for feio como irmã Aurora. Nossa Senhora, foi um estrondo. Aí o povo começou a rir, o povo ia sem controle. E o padre lá do altar dizendo: vamos parar de falar, de achar graça, senão não tem missa. Aí quanto mais ele falava, mais o povo ria. Se não parar de rir, não tem missa. E o povo ria. Então ele desceu do altar, foi para a sacristia, tirou os paramentos, e nesse dia não houve missa no Santa Terezinha. Que bom, professor. Me contou isso antes de morrer. Olha que interessante, rapaz, essa passagem é cômica. Para finalizar, olha só a surpresa aqui que o João Medeiros está postando aí. Ele disse que a mãe dele concluiu na Escola Doméstica Popular Darcy Vargas e mandou inclusive aqui, olha, o certificado está aí no nosso computador aí. Vamos pedir para filmar. A Escola Doméstica Popular Darcy Vargas, anexa à Escola Técnica de Comércio Santa Terezinha. Olha aí, professor, tá vendo? Olha aí, a data 1954, viu, professor? Acho que... Ok, professor, obrigado por sua participação conosco hoje, né? Eu é que digo obrigado por você ter aberto as portas. Contando 92 anos em uns 20 minutos, mais ou menos. Obrigado, professor Adalto. Bom, gente, agora na Rural, são 9h42, segue o programa.